Eu vim para trazer fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Em toda a Sagrada Escritura, a imagem do fogo, dentre tantos sentidos que ela pode ter, a principal e a mais característica se refere ao amor de Deus. O fogo é a imagem do amor. Deus que se consome de amor para com a humanidade. Deus que se debruça de amor para com a humanidade. Deus ama todas as criaturas, sim, mas ama de forma eminente a obra de suas mãos, que é feita à sua imagem e semelhança. Quando Moisés se encontrou com Deus no Antigo Testamento e recebeu o seu nome, a manifestação de Deus foi pelo fogo, a sarça ardente. Este fogo que, ao estar naquele arbusto, não o consumia. Por isso, esta imagem do fogo na Sagrada Escritura exprime o amor de Deus para com todos nós. E São João deixa isso muito bem claro. Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho único. A maior expressão do amor de Deus para conosco, a maior forma que nós temos de enxergar o amor de Deus é a cruz. Deus que se entrega por amor à humanidade. Deus que se consome de amor pela humanidade. O fogo tem essa imagem porque ele tudo consome, mas principalmente porque transforma tudo nele mesmo. Por isso essa imagem do fogo é tão importante na Sagrada Escritura, enquanto está unida à chama do amor de Deus. Jesus, no versículo seguinte, diz assim: devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Jesus tem ânsia de dar a sua vida por nós. Tem ânsia, tem desejo, como também na última ceia ele dizia: desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa. Este fogo que no Antigo Testamento consumia os sacrifícios, e por diversas vezes nós vemos isto, o fogo que desce do céu e consome o sacrifício, o altar, as pedras, enfim. Este fogo fisicamente não estava na cruz. Na cruz onde nós temos o perfeito sacrifício, o verdadeiro sacerdote, altar e cordeiro, que está na cruz. Mas o fogo que estava consumindo o sacrifício na cruz é o fogo do amor de Deus. O próprio Espírito Santo consumia este sacrifício no alto da cruz. Por isso Jesus tem ânsia de se entregar a nós, a se doar para nos salvar, porque nos ama e quer as suas criaturas redimidas e juntas dele. Por isso Jesus chama a sua morte de batismo. Ou seja, Jesus submergiria nas águas da morte e ressurgiria vitorioso, nos dando a vida nova, a vida em plenitude. Por isso, o Senhor tem tanto desejo de receber o batismo de sangue, porque sabia que este batismo nos redimiria. Este batismo de Cristo, ao qual ele se referia, é um batismo no qual todos nós somos batizados. Nós somos sepultados com Cristo no nosso batismo, e dentro de nós brilha, acende esta centelha do amor de Deus. Todos nós aqui temos esta centelha dentro de nós, todos nós, que tem que ser alimentada, esse amor tem que ser alimentado pela prática da oração frequente, da recepção dos sacramentos, da comunhão, da confissão, da leitura da palavra de Deus, do estudo da nossa doutrina cristã, do catecismo da igreja. Tudo isso alimenta o nosso amor, aumenta esta chama do amor de Deus dentro de nós. Porém, nós também temos um dever de pôr fogo no mundo. Jesus diz: eu vim lançar fogo na terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Ou seja, como eu gostaria que todas as pessoas recebessem o meu amor, que todas as pessoas me conhecessem, tivessem acesso à salvação. Como eu gostaria
E isto, meus irmãos, é possível, graças a nós batizados. Todos nós temos um dever de sermos apóstolos no meio do mundo e colocarmos fogo no mundo, para que as pessoas conheçam esse amor de Deus. O catecismo vai dizer: o discípulo de Cristo não somente deve guardar a fé e viver dela, como ainda professá-la, dar firme testemunho dela e propagá-la. São Paulo vai dizer: Caritas Christi urget nos. A caridade de Cristo nos impele. Quem conheceu Jesus, quem conheceu o amor de Deus, não guarda isso só para si, quer que os outros também conheçam. Por isso o nosso dever de apostolado no meio do mundo. E ser apóstolo no meio do mundo não é colocar uma Bíblia debaixo do braço e sair por aí, né, no meio do trabalho, levantar lá a Bíblia, ler a palavra de Deus e começar a falar e ditar regras morais. Não, porque às vezes a pessoa que faz isso, ela é chata, ela é importuna. E do que adianta você ir lá, abrir a Bíblia, ler um monte de coisa, falar um monte de coisa, pregar uma moral, se a sua vida não é evangélica? Se você é impaciente, chega atrasado no trabalho, se você é orgulhoso, desordenado, não ajuda os outros, não é diligente, não é prestativo, não adianta de nada, a sua vida é um contra-testemunho. O evangelho que as pessoas têm que ler é a nossa vida, é o nosso testemunho. Esse calor que nós temos dentro de nós, da caridade de Cristo, deve aproximar as pessoas. As pessoas devem chegar perto de nós pelo testemunho de vida. Dizer: olha, aquele rapaz chega antes do trabalho, sai depois. É uma pessoa prestativa, que pergunta como a gente está. Quando a gente está triste, se aproxima de nós. É uma pessoa que sempre tem uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo. É uma pessoa que sempre está disponível. É desta forma que nós vamos exalar o evangelho. E as pessoas vão se aproximar de nós, e ao se aproximar de nós, aí nós evangelizamos, aí nós falamos de Deus. Mas esse bom odor de Cristo, esse apostolado que nós temos que fazer, primeiro começa com o nosso testemunho de vida, pela nossa experiência com Deus, que exalará o bom perfume de Cristo. E aí sim, mudaremos a realidade do mundo, porque estaremos colocando fogo nele, o fogo do amor de Deus. E por fim, Jesus, nos últimos versículos, diz assim: vós pensais que eu vim trazer paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. O pai contra o filho e o filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Não parece uma contradição? No final de semana que nós estamos rezando pelas famílias, pela vocação matrimonial, pelos pais, a igreja nos propor um evangelho destes? Não é contraditório. Porque o mundo de hoje colocou um Jesus com uma paz que não é dele, com uma unidade que não é dele. Vocês pensam que eu vim trazer a paz? Jesus está dizendo: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a guerra. Eu não vim trazer a união, eu vim trazer a divisão. E o que significa isto? Quando Nossa Senhora levou Jesus para o Simeão, apresentá-lo no templo, o que o velho Simeão disse para Nossa Senhora? Este menino será causa de contradição. E Jesus foi. Os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, todos, os sumos sacerdotes, Jesus, ele foi sinal de contradição na sua época. Por quê? Porque ele estava mostrando a verdade. Ele estava dizendo o que era e o que não era. E isso incomodava. E isso causou divisão, já naquele tempo. O grupo que se aproximou de Jesus se separou dos outros. Isso é uma coisa muito natural. Por quê, meus irmãos? É impossível conhecer Jesus e permanecer igual. É impossível conhecer Jesus, o Evangelho, a sua doutrina, querer imitá-lo e continuar sendo igual. Continuar fazendo as mesmas coisas, praticando os mesmos erros, os mesmos pecados, os mesmos vícios. O conhecimento de Jesus nos impele a uma conversão diária, a uma mudança de vida diária, e isso incomoda, e isso divide. Porque a paz que Jesus veio dar
é a paz da reconciliação com o Pai. Não é a paz com os nossos pecados. O mundo hoje entende essa paz isso. Não, Jesus veio trazer a paz, então Ele me aceita como eu sou. Eu pecando, ou seja, a conciliação do pecador com o pecado. Essa paz não é a paz de Jesus. E Jesus veio colocar divisão e guerra justamente nisso, entre o pecado e o pecador. Porque Ele venceu o pecado e a morte. Ama o pecador, mas esta reconciliação, esta paz e essa unidade entre pecador e pecado não existe. Mas é isto hoje que nós vemos. Jesus me aceita, Jesus me ama do jeito que eu sou. Jesus te ama, não ama o seu pecado. Esta divisão nós temos que saber fazer. Ele diz para a pecadora, vai e não peques mais. Ele amou aquela mulher, mas abomina o seu pecado. E nós temos que entender isso. Existe uma guerra dentro de nós, entre nós e o pecado. Essa paz de conciliação não existe com Jesus. Ou nós estamos com Ele, guerreando contra o pecado, ou nós não estamos. Esta unidade a qual o Senhor se refere é uma união com Ele, com Deus. E meus irmãos, como eu disse, isso hoje é muito natural. Muitos católicos hoje, cristãos, que começam a se aproximar de Deus, que se convertem, pais, mães, filhos, começa a acontecer uma divisão dentro de casa. A filha quer vir na missa, o pai não quer, aí o pai começa, a brigar, a falar que não vai. Depois a esposa quer vir na igreja rezar, o marido não aceita, acha aquilo demais, ou vice-versa. Uns adotam a doutrina de Cristo, e depois os outros dizem que isso é demais. Por quê? Porque tem um Jesus burguês. Existe um Jesus verdadeiro, da Igreja Católica, dos santos de 2000 anos. Esse é o Jesus verdadeiro. E existe um Jesus burguês, que é o Jesus que é moldado à minha imagem e semelhança, que eu acho, não, isso é demais, isso não dá. E quando o Jesus verdadeiro entra dentro da família, acontecem divisões. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o quarto mandamento é honrar pai e mãe. Desde que o pai e a mãe estejam obedecendo a Deus. Senão, não tem que obedecer o pai e a mãe. Por isso, meus irmãos, a divisão, ela existe. Porque quando nós estamos com Jesus, nós deixamos muitas coisas de lado. Quando nós optamos por Ele, nós temos que fazer divisões na nossa vida. E guerrear contra outras. Tá, padre, mas o que é essa paz que Ele veio nos dar então? Eu sou a paz. Jesus vai se mostrar como o príncipe da paz. Ele é a nossa paz. A paz que Ele veio nos dar não é a paz do mundo, mas é a paz do céu. A paz da reconciliação com Deus, de estarmos unidos a Ele. Esta é a verdadeira unidade e a verdadeira paz que Jesus veio trazer. Por isso que na oração coleta da missa, nós rezamos assim: ó Deus, preparastes para quem vos ama bens que nossos olhos não podem ver. Acendei em nossos corações a chama da caridade, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, corramos ao encontro das vossas promessas, que superam todo o desejo. Esta é a nossa oração. Que o Senhor acenda em nós a chama da caridade, para que o busquemos e o amemos acima de tudo, acima de todos. Nós temos que amá-lo, porque Ele é a nossa paz. E termino com as palavras que São Paulo nos dirigiu na segunda leitura. Empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa e completa a obra da fé. Em vista da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos um instante de silêncio e meditemos essa palavra que acabamos de ouvir.